Olá, meu nome é Rani Medeiros, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu irei falar sobre sonhos de revelação. Será que você já teve algum sonho de revelação? Rani, o que são os sonhos de revelação? Os sonhos de revelação, eles estão dentro do dom de profecia. Então, quem tem dom de revelação está se movendo no espírito profético que vem do Senhor, né? Vem do Espírito Santo. São revelações sobre o que está acontecendo no momento ou sobre algo que ainda vai acontecer. Então, o dom de revelação também pode ter palavras de sabedoria e palavras de conhecimento atrás dele. O sonho de revelação nada mais é do que a comunicação de Deus para com seu povo. Mas a grande dificuldade das pessoas é saber se aquele sonho veio de Deus ou não, se é um dom, se é um sonho profético, se é um sonho de revelação. Como saber diferenciar? A primeira coisa que você precisa saber é de onde está vindo aquele sonho, qual é a fonte daquele sonho. Nós somos seres 3 em 1, né? Isso significa que somos corpo, alma e espírito. E toda vez eu esqueço um nome específico para isso. Eu não sei, eu vou deixar aí na tela em algum lugar. Somos corpo, alma e espírito. Então, os nossos sonhos, de alguma forma, eles vão vindo desses 3 lugares. Os sonhos do nosso corpo são os sonhos que falam das nossas necessidades, né? Então, se estamos com sede, nós vamos sonhar bebendo água e nós vamos acordar com sede. Se estamos muito apertados para ir ao banheiro, nós vamos sonhar indo ao banheiro. Os sonhos do nosso corpo, eles vão vir falando das nossas necessidades, né? Então, se a gente está desejando algo, se é algo do nosso corpo. Quando o nosso sonho vem da nossa alma, a nossa alma está ligada com a nossa psique. Os sonhos da nossa alma falam muito do que a gente acredita, do que a gente acha, dos nossos sentimentos. Então, nós precisamos entender mais ou menos o que está acontecendo ali em relação àquele sonho, né? Então, às vezes a gente gosta muito de uma pessoa, a gente tem interesse em uma pessoa e nós acabamos sonhando com aquela pessoa, mas não é um sonho de revelação, é um sonho da nossa alma, né? Nós gostaríamos de estar com aquela pessoa, nós gostaríamos de ter aquela pessoa, ou então nós temos algo inacabado com aquela pessoa, né? Uma falta de perdão, uma raiva, algum sentimento ali que está nos enlaçando com aquela pessoa, faz com que a gente sonhe com ela. Há o nosso inconsciente, né? Então vem alguns sonhos do nosso inconsciente, enfim, tem toda uma questão da nossa alma. Os sonhos do espírito é quando vem diretamente de Deus, né? Então o nosso espírito, ele é a nossa comunicação com o Senhor. E é através do nosso espírito que o Senhor se comunica com a gente e faz com que a gente tenha os sonhos de revelação. No início, quando a gente está começando a fluir no sonho de revelação, no dom de revelação, no dom de profecia, nós temos um pouco de dúvida entre se é o sonho da nossa alma ou se é o sonho do nosso espírito. Porém, com o passar do tempo, a gente começa a ter um certo discernimento, né? Então precisamos da ajuda do Espírito Santo e do dom de discernimento para a gente entender se aquele sonho vem do Senhor ou vem da nossa alma. Porque muitas vezes nós podemos, inclusive, ter sentimentos com os sonhos que vêm do nosso espírito, então nós precisamos ter cuidado. Então muitas vezes vai ser um sonho que vai trazer uma angústia, vai trazer alguma coisa ali, algum sentimento, porque o nosso espírito também sente. Então nós temos um pouco mais de dificuldade de entender se aquele sonho está vindo da nossa alma ou do nosso espírito. Os sonhos do nosso corpo são mais fáceis de a gente perceber, né, da nossa necessidade, enfim. Mas como a gente pode diferenciar, né? Nós precisamos primeiramente pedir ajuda ao Senhor, para que Ele venha nos conduzir da melhor forma possível. Anne, tem como ter o dom de revelação se eu ainda não tenho? Sim, Paulo fala na Bíblia que nós devemos buscar os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E o dom de revelação está dentro do dom de profecia. Então, se você não tem, nunca teve sonho de revelação, ore pedindo ao Senhor para que você receba esse dom, o dom de profecia. Paulo fala que é bom que a gente busque o dom de profecia, que é preferível que nós busquemos o dom de profecia. Você é uma pessoa que tem muita facilidade de sonhar, que isso ajuda muito, 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 mas se você não sonha, não tem problema. Os sonhos vêm de Deus, a revelação vem do Senhor, então isso não é problema nenhum. E a dica que eu dou pra você é que ore pedindo ao Senhor o dom de revelação e ore pedindo a Deus também para que Ele venha revelar o que está no coração dele para você.
Então, pode ser relacionado a alguma pessoa, pode ser relacionado à sua vida, né? Pode ser relacionado à nação. Isso é incrível. Sonhos que são relacionados à nação significa que você tem o ministério de profeta. A primeira dica que eu dou pra você é ore pedindo ao Senhor, porque tudo vem com base de oração, né? O jejum, ele vem pra aumentar a nossa fé. Ore pedindo a Deus para que ele venha revelar o que tá no coração dele para você. Mas lembre-se, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Ele não vai lhe contar nada, se não vai lhe mostrar nada, não vai lhe dizer nada se não tiver um motivo por trás daquilo. Seja para você exortar alguém, seja para você direcionar uma pessoa, né? Então, entenda isso, que você não vai estar sonhando por aí sem propósito, porque tudo que vem do Senhor vem com um propósito, né? Então, tenha isso em mente, ame as pessoas, ame o seu próximo e entenda que o seu dom, que o dom que você vai receber, vai ser o dom que vai ser para as pessoas, vai ser para servir as pessoas, né? A segunda dica que eu dou pra você é anote os seus sonhos. Inclusive, anote as datas dele também, né? A data que você teve aquele sonho. Por quê? Porque é muito bom quando a gente lembra, quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente lembra daquele sonho e tem a data. Então eu faço muito isso. Eu tenho, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma agenda, eu comprei essa agenda aqui de 2024, né, que é desse ano, e ela é separada assim, por dias. E aí, eu tenho o costume de anotar algumas coisas que Deus vai falando comigo, sonhos de revelação, aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E como já tem a data, fica bom, porque eu uso como um diário meu com o Senhor. Me sinto muito fraca na fé, eu volto ali naquele livro e eu começo a ler o que foi que eu escrevi, as coisas que aconteceram, né, as coisas que ainda tá para acontecer, as promessas do Senhor. Isso vai aumentando a nossa fé, alimenta a nossa fé, porque a gente vê aquilo que o Senhor já falou e as coisas que Ele já cumpriu. Então isso é incrível, né? Ter um diário assim pra gente anotar o sonho, anotar as coisas que a gente tá passando, vivendo. Isso vai ser muito bom para aumentar a sua fé e você entender o que é um sonho do Espírito e o que é um sonho da sua alma e o que é um sonho do seu corpo. A dica que eu vou dar pra você é, toda vez que você tiver um sonho, ore para Deus perguntando o que significa aquele sonho, porque de alguma forma Ele vai lhe dizer se aquele sonho realmente veio do Espírito, veio dele, você vai entender de algum jeito, mesmo que aquele sonho não faça o menor sentido, muitas vezes não faz sentido, mas o Espírito Santo vai ministrando. Ele pode revelar através de uma pregação, através de uma conversa, né, através de um momento de reflexão que você tiver, através da leitura da palavra. Enfim, ele pode revelar, ele pode dizer o que significa aquele sonho de várias formas. Isso pode durar minutos, horas, dias, semanas, meses, nunca se sabe, né? Então, o Senhor, ele tem a sua própria forma de trabalhar em cada um de nós, né? Então, Deus, ele trabalha de forma única na gente. Então, nada melhor do que perguntar ao próprio Criador o que significa o sonho que ele nos deu. Quarta dica que eu dou pra você. Se você sonhar com alguém, pergunte ao Senhor se Ele quer que você fale do seu sonho pra pessoa. Por quê? Já aconteceu em casos de sonho de revelação que eu tive, que não era pra eu falar o sonho, era pra eu falar o significado. Então eu vou dar um breve testemunho de como eu comecei a fluir no dom de profecia. Eu acredito, na verdade, que o primeiro sonho que eu tive, eu estava dentro de um chá de bebê. E quando eu acordei, a sensação que eu tinha era de que alguém da minha turma iria engravidar. Eu não sabia quem, mas eu sentia isso. Mas aquilo ali eu ignorei. Um mês depois, uma menina da minha sala engravidou. E eu fiquei tipo, nossa, que legal. Lembra que eu falei pra você que todo sonho de revelação tem um propósito por trás, que o Espírito Santo não é fofoqueiro? Então, esse sonho parece que não teve propósito nenhum, mas foi quando eu comecei a aprender a fluir no dom de revelação. Eu não sabia que eu tinha, eu não pedia e Deus simplesmente me entregou, né? Então eu tava num momento de entrega, eu tava no primeiro amor com o Senhor e eu comecei a ter alguns sonhos. E eu não sabia como é que funcionava, não sabia, então eu ia aprendendo e o Senhor foi trabalhando, foi me ensinando a como fluir no dom de revelação. O segundo sonho que eu tive, eu estava em um casamento e quando eu acordei, esse foi mais específico. Quando eu acordei, eu pensei em uma amiga que eu tinha, que eu não falava com ela todos os dias. Lembra a questão do sonho da alma e do sonho do espírito? Se eu convivesse com a minha amiga e ela falasse o tempo todo sobre casamento, poderia ter vindo da minha alma. Mas essa minha amiga, eu não convivia com ela, eu não conversava tanto com ela.
Então eu não sabia o que estava acontecendo com ela e com o relacionamento dela. E por isso que eu creio que veio do Espírito Santo, né? Que veio do Espírito. Mas não só por isso, mas porque depois de um mês ela foi pedida em casamento, né? Então passou um tempo e ela se casou com o rapaz que ela estava namorando e eu fiquei muito feliz com isso, né? Então foi o segundo sonho que me fez entender que eu estava fluindo no dom de revelação. Então comecei a ter vários sonhos depois disso. E algumas vezes eu sonhei desse mesmo jeito, né? Nesse mesmo estilo. Eu sonhava e quando eu acordava eu recebia a mensagem. Eu sabia o que significava aquele sonho na mesma hora que eu acordava. Independente se eu acordasse de manhã, de madrugada, não importava. Às vezes não era o sonho, era a mensagem que vinha depois que eu sonhasse. Então já teve casos que eu não precisei falar pra pessoa do sonho, não precisei dizer que eu sonhei com a pessoa, mas que eu só entregava aquilo que Deus já tinha me dito. Outras vezes, Deus não me falava nada, não me falava o que significava aquele sonho. Então, eu simplesmente chegava na pessoa e falava, olha, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, tal. Faz sentido pra você, né? Então, eu tenho o costume de perguntar pras pessoas se faz sentido pra aquela pessoa o sonho que eu tive e tal, porque aí eu começo a entender, né? Quando as pessoas falam, nossa, faz sentido, faz total sentido, eu entendi isso, entendi aquilo, e é Deus falando, é resposta de oração. Então, sempre que eu perguntava pra alguém se fazia sentido, a pessoa falava que sim, eu sabia que aquele sonho vinha de Deus, né? Às vezes a gente fala pra pessoa e a gente não pergunta se faz sentido aquilo ali, se realmente veio de Deus. E a gente fica sem saber se foi um sonho do Espírito ou se foi um sonho qualquer, né? Um sonho que não teve significado nenhum. Então, isso é muito legal, é muito importante que a gente faça e a gente entenda, né? A gente conversa com a pessoa e se ela quiser compartilhar, amém. Se ela não quiser, só dizer se fez sentido mesmo e tal. Então, glória a Deus. E eu tenho certeza que se você fizer isso, se você tiver a ousadia de fazer isso, Deus vai lhe ensinar muita coisa. Você vai fluir muito no Espírito Santo. E esse foi o vídeo de hoje, né? Foi um vídeo, assim, eu não esperava fazer um vídeo desse, mas o Senhor, Ele guia, né, os nossos passos. E isso é incrível, né? Então, nós temos a liberdade de estudar sobre os assuntos, de entender. Então, comecei a fluir nos dons do Espírito, eu comecei a me aprofundar nos estudos, né? Na internet tem muitos vídeos falando sobre muitas coisas. Procure seu líder, procure alguém de referência que tenha dons de Espírito, que flua nos dons, né? Que tenha o mesmo dom que você. É muito importante você ter amizade com uma pessoa que flua no mesmo dom que você, para que você possa conversar com essa pessoa, para que você possa entender, principalmente se essa pessoa for mais ativa, se essa pessoa for mais antiga, né, nos dons, então ela tem um pouco mais de experiência. Isso é muito importante, né, a gente ter uma pessoa ali à frente, para que essa pessoa possa nos ensinar a fluir ainda mais. Precisamos buscar fontes confiáveis para aprender. Mas não esqueça que a sua primeira fonte é o próprio Espírito Santo.